Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então eu trago aqui um resumo sobre a distribuição eletrônica. Nós aprendemos que o átomo, conforme Rutherford Bohr, é composto de um núcleo e de uma eletrosfera. Nesse núcleo nós temos as partículas de carga positiva, que são denominadas prótons, e os nêutrons, que têm carga neutra. Na eletrosfera estão os elétrons. Essa eletrosfera foi então estudada e definiu-se que ela é composta por 7 níveis ou 7 camadas, e que nesses níveis ou camadas nós temos as seguintes quantidades máximas de elétrons. Com o passar do tempo e o desenvolvimento de novas tecnologias, descobriu-se então que esses níveis eram formados por subníveis. Esses subníveis, então, foram denominados por letras S, P, D e F, de acordo com o formato desses subníveis, e assim, então, também foi atribuído a eles uma quantidade máxima de elétrons possível: 2, 6, 10 e 14. Com o auxílio da tabela periódica, nós podemos identificar os períodos em que os átomos se encontram, os elementos químicos, e assim fazer a distribuição eletrônica. Podemos ver que o berílio, então, encontra-se no segundo período da tabela periódica, e isso significa que o berílio, ele tem, então, 2 camadas na sua eletrosfera. Como ele tem 4 elétrons, basta fazermos a distribuição nos subníveis S. E assim se dá a distribuição do berílio, a distribuição eletrônica. Sempre lembrando que o número indica o nível ou a camada. A letra, que varia entre S, P, D e F, indica o subnível. E o número indica para nós o número de elétrons presentes naquele subnível. Vocês podem, então, notar que sempre nós vamos completar o número máximo que cada nível pode suportar em quantidade de elétrons, até, então, fechar o número total de elétrons. Como que nós vemos, então, esse número de elétrons? Isso a gente lembra lá quando fala identificação dos átomos, tá? Para os átomos neutros, o número de elétrons é sempre o mesmo número atômico. Então, para o boro, 5, para o carbono, 6, nitrogênio, 7 e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo também do magnésio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Observando na tabela periódica, a gente pode perceber que o magnésio encontra-se no terceiro período da tabela periódica, e isso significa, então, que ele tem 3 camadas na sua eletrosfera. Então, a gente agora precisa distribuir 12 elétrons nessas 3 camadas. Sempre começamos pelo S em todas elas. Não podemos começar um novo subnível enquanto os outros presentes não estejam completos. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, ainda nos faltam 6 elétrons. Como a gente faz isso? Então, adicionando subníveis. P6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O magnésio, então, está com a sua distribuição eletrônica completa. Existe ainda o que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama nos mostra didaticamente como se organizam em ordem de energia crescente os subníveis. Então, nós não precisamos decorar a ordem que está escrita na página 121 do livro de vocês. Basta que vocês saibam fazer o diagrama de Linus-Pauling para isso. É só, então, fazer a distribuição eletrônica conforme fizemos aqui em cima e, então, passar essas flechas para identificar quais são os subníveis de maior e de menor energia. Sabendo a distribuição eletrônica, então, nós vamos para os números quânticos.
Os números quânticos, eles nos ajudam a encontrar os elétrons dentro da eletrosfera de um átomo. Surgem esses números a partir de um princípio chamado princípio da incerteza, que nos diz que é impossível saber com precisão a velocidade e também a localização de um elétron no átomo. Nós ou sabemos a velocidade com que ele se movimenta, ou então nós sabemos onde ele se encontra. Na tentativa de explicar melhor a posição dos elétrons, surge então a ideia dos orbitais. Esses orbitais, então, são o local de máxima probabilidade de encontrarmos um elétron dentro do átomo. Assim como quando vamos visitar alguém em outra cidade ou enviar alguma encomenda, nós precisamos de algumas informações sobre o endereço dessas pessoas ou do local para onde a encomenda deve ser enviada. Para encontrar os elétrons no átomo, nós também precisamos de algumas informações. Essas informações, então, são os números quânticos. Nós temos 4 números quânticos para identificar a posição de um elétron na eletrosfera. O principal número quântico nós chamamos de número quântico principal e ele varia de 1 a 7 e indica o nível em que o elétron está. Super fácil de encontrar, depois a gente vai fazer um exemplo. O número quântico secundário, então, ele é o número quântico que representa o subnível. Como os subníveis são representados por letras, e nós não podemos colocar letras se estamos falando em números quânticos, nós vamos substituir essas letras por números que variam, então, de 0 a 3. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, e ele representa justamente cada orbital que existe nos níveis, então, compondo os níveis. Então, a gente usa os desenhos de quadradinhos para indicar qual é o formato desses subníveis. Então, sempre que a gente for fazer referência ao subnível S ou orbital S, a gente desenha um quadradinho. Para o orbital ou subnível P, 3 quadradinhos, no D, 5 e no F, 7. Sempre lembrem que o número de casinhas, quadradinhos desenhados, é justamente metade do número de elétrons que cabe em cada um desses subníveis. Ainda que não temos nenhum número, nós precisamos atribuir números para cada quadradinho desses. Sempre o quadradinho do meio será o 0, para a direita mais 1, para a direita mais 1 e mais 2, para a direita mais 1, mais 2, mais 3, e para a esquerda menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando nós formos fazer a distribuição eletrônica dentro desses quadradinhos, que eu já vou mostrar aqui do lado, dependendo de onde se encontrar o elétron, será atribuído um número para ele. E por fim, então, o número quântico de spin, que indica o giro dos elétrons. Fica como tema de casa vocês, então, pesquisarem sobre o giro dos elétrons, que giro significa, né, spin em inglês. Então, nós temos aqui a representação das flechas. Eu já vou falar sobre isso, sobre como a gente representa os elétrons aqui dentro. Então, toda vez que a gente tiver uma flecha para cima, ela vai valer menos 1 sobre 2, e quando a gente estiver falando de um elétron representado pela flecha para baixo, ele terá o valor de mais 1 sobre 2. Então, a partir disso, sabendo os 4 números quânticos, a gente vai fazer aqui os números quânticos do berílio, seguindo o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund, que nos mostra, nos indica como nós devemos fazer essa distribuição eletrônica. Então, a gente já sabe que o berílio
possui essa distribuição eletrônica aqui, super fácil. Então, são dois níveis, né? Duas camadas e 2 subníveis. A gente vai indicar isso aqui dessa forma, é a mesma coisa, tá? E vamos, então, demonstrar como nós fazemos a distribuição dos elétrons aqui dentro desses quadradinhos. Coloquei um quadradinho só porque nós temos o subnível S, né? Então, a gente tem só um quadradinho. Vamos colocar o número dele aqui, que a gente já sabe que é 0, porque tá ali do lado. Vou fazer a distribuição aqui, vou usar uma canetinha de outra cor. Sempre, né, nós precisamos distribuir os elétrons primeiro para cima. Então, aqui os elétrons são representados por flechas. Preenche depois, então, como são 2 elétrons, aqui está indicando, nós temos uma flecha para cima, uma flecha para baixo. Vamos para o segundo nível, primeiro flecha para cima, depois flecha para baixo, tá? Isso tem a ver, então, com o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund, que vocês podem ler na página 124 e 125 do livro didático. Antes da gente, então, identificar os números quânticos, a gente precisa saber de qual elétron estamos falando. Aleatoriamente, estou dizendo para vocês, então, que o elétron, nos referindo, é esse circulado aí. Então, sobre esse elétron, como nós identificamos os números quânticos? Sabemos que ele está no nível 1, portanto, nosso número quântico principal também será 1. Qual é o subnível em que ele se encontra? Subnível S. O número que a gente viu antes, né, do número quântico secundário, para o subnível S, é 0. Agora, a gente vai para o número quântico magnético. Qual é a casinha que esse elétron está ocupando? Qual é o número dessa casa? Pensem, é como se eles morassem como fosse um prédio, né? E cada elétron ou cada 2 elétrons moram em um apartamento dentro desse grande prédio. Cada apartamento tem o seu número. Aqui, para esse elétron, o número quântico magnético, né, do quadradinho, do orbital, né, falando na linguagem científica, do orbital que ele se encontra, é 0 também. E aí, a gente vai para o último número, que é o número quântico de spin, que vocês puderam ver aqui. Quando a flecha é para cima, menos 1 sobre 2. Quando a flecha é para baixo, mais 1 sobre 2. Portanto, nosso número quântico de spin aqui é mais 1 sobre 2. Certo? Então, sempre que forem identificar os números quânticos, vocês precisam saber sobre qual elétron estamos falando, qual é o nosso elétron de referência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exemplos.